Irmãos e irmãs presentes aqui na Catedral de Santo Antônio, você que também nos acompanha pelo canal da paróquia, hoje estamos celebrando terceiro domingo do tempo comum, já nesta noite de sábado, véspera de domingo. Este domingo é dedicado à palavra de Deus. Quem instituiu este domingo como dia da palavra de Deus, dia para se celebrar a palavra de Deus, de forma especial foi o Papa Francisco. Em 30 de setembro, memória litúrgica de São Jerônimo. São Jerônimo foi o tradutor da Bíblia, dos originais para o latim. Então, no dia 30 de setembro de 2019, o Papa definiu que todo ano, terceiro domingo do tempo comum, se celebre o dia da palavra de Deus. Por isso, com alegria, nós recordamos a palavra de Deus, a sua importância na nossa vida, com alegria, porque ela é a fonte da vida para nós. E as leituras nos chamam a atenção para a importância da própria palavra de Deus. Comecemos pelo Evangelho. Durante esse ano, nós vamos refletir mais sobre o Evangelho de São Lucas. Nós vamos ouvir mais trechos do Evangelho de São Lucas. Nós ouvimos hoje a primeira pregação de Jesus no seu ministério público. Esse evangelho, como notamos bem, ele é formado de duas partes. A primeira parte é a introdução do Evangelho de São Lucas, quando ele faz a sua dedicatória a Teófilo, que seria um destinatário, um primeiro destinatário do seu evangelho. E a segunda parte é essa primeira pregação que Jesus realiza em Nazaré. Jesus viveu 30 anos no anonimato, uma comunidade pequena. Nazaré era uma aldeia, 200 habitantes no máximo, talvez nem isso. Depois que ele completou 30 anos, ele se mudou para uma outra cidade, às margens do Mar da Galileia, não tão longe de Nazaré, Cafarnaum, que também não era lá uma cidade grande, mas tinha maior movimentação. Ali ele começou a formar o grupo dos seus discípulos. E num dia, depois de realizar já milagres, depois de fazer-se batizar por João, de formar um grupo de discípulos, ele volta a Nazaré, que foi a cidade onde ele foi criado, aquela pequena comunidade. E entra na sinagoga no dia de sábado. Sábado é o dia sagrado do judeu, é quando eles se reúnem para rezar em comunidade de forma muito especial. Então ali na sinagoga, o lugar, a casa de oração, eles ouvem a palavra de Deus e um judeu adulto lê o texto bíblico e comenta. Jesus tinha autoridade para isso, uma vez que ele já tinha 30 anos e ele podia fazer isso. E assim ele faz. Recebe o livro do profeta Isaías e lê essa passagem. Essa passagem que Jesus lê na sinagoga é a esperança do tempo vindouro, a esperança do Messias que haveria de vir para trazer uma vida nova ao povo de Israel. O povo de Israel, desde muitos séculos, estava submisso a outros povos, babilônios, persas, romanos e etc. Sempre tinham que pagar pesados impostos. Qualquer revolta que se fizesse contra o dominador era reprimida de forma violenta. Era um povo muito sofrido. Então eles cultivavam no coração a esperança de um descendente de Davi, porque o tempo de Davi foi um tempo de glória para eles.
Davi conseguiu unir todas as tribos e formar um reino muito forte. Depois, com o sucessor de Davi, Salomão, filho de Davi, as coisas caminharam muito bem também. A partir de Salomão, começou a desandar. Aí o reino já se dividiu entre norte e sul, até que Israel foi dominado por outros povos, e isso se estendeu por vários e vários séculos, inclusive até a época de Jesus. Na época de Jesus, Israel estava sob o domínio do Império Romano. Tanto é que foi as autoridades romanas que condenaram Jesus à morte. Então, cultivava-se a esperança de um tempo tão maravilhoso, tão bom quanto o tempo de Davi. Ainda melhor. O Messias era justamente um descendente de Davi esperado. E essa passagem que Jesus lê na sinagoga, referente do profeta Isaías, é justamente um trecho dessa esperança, que o Messias é aquele que haveria de vir para trazer a libertação aos cativos, curar os doentes, alimentar os famintos. Jesus lê essa passagem, se senta. A pregação que eles faziam era assentados, é uma forma solene, né? Todos ali à sua volta. E Jesus se põe a comentar aquela passagem. Até aí tudo bem. Um judeu, adulto, 30 anos, pode ler o texto bíblico, pode proclamar a palavra e pode explicá-la em seguida. O que causa espanto, o que causará tremendo espanto nos presentes, é aquilo que Jesus diz. Essa palavra se cumpriu hoje. Eles não faziam ideia, não podiam imaginar que Jesus, o filho de José, que eles viram crescer, que eles viram brincar, era o Messias. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é, pois, essa vida que Jesus oferece ao povo. E a palavra de Deus também é essa força que Neemias oferece ao povo também em Jerusalém. Voltando um pouco à primeira leitura, o povo estava cativo em Babilônia, foi liberto, voltou para Jerusalém. Neemias, que era uma autoridade, representante do Império Persa, que autorizou os persas, que autorizaram a volta do exílio, porque eles dominaram os babilônios, faz uma reconstrução de toda a cidade, das muralhas de Jerusalém. O templo vai ser reconstruído, a cidade vai ser reconstruída, e um dia eles celebram a palavra. Todos se reúnem na praça e ali vão ouvir o livro da lei e ficam comovidos. A palavra de Deus toca o coração deles. Eles reconhecem ali naquele momento que Deus nunca os abandonou. Porque foi esse o sentimento que muitos cultivaram no coração quando foram levados para o exílio. Deus esqueceu-se de nós. Mas ao ouvir as passagens da palavra de Deus, da lei de Moisés, muito provavelmente ali o livro do Deuteronômio, eles foram refletindo sobre aquela palavra e se puseram a chorar, comovidos. É um chamado à conversão. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é fonte de vida para nós. A igreja vive da palavra, vive da Eucaristia. Nós celebramos o dia da palavra de Deus. Na vida prática, na nossa vida cotidiana, o que nos importa fazer? Ter intimidade com a palavra. Ter a Bíblia em casa, ler a Bíblia, ler todos os livros da Bíblia, ler a Bíblia toda, várias vezes durante a vida, e escutar a palavra de Deus na igreja,
nas celebrações, estudar a palavra de Deus, fazer cursos bíblicos, conhecer mais e mais, e meditar e trazer a palavra para a própria vida. Jesus é a palavra de Deus por excelência. Então, quando nós cultivamos a amizade com o texto bíblico, nós estamos cultivando a amizade com o próprio Cristo. É o próprio Jesus que nos fala. É o próprio Jesus que vem ao nosso encontro quando abrimos o texto bíblico para meditarmos. E a palavra de Deus também é essa luz que nos impulsiona a seguir os passos do nosso Senhor. Ou seja, a levar esperança para quem não tem esperança, a levar pão para quem não tem pão, a levar luz para quem está nas trevas. Esses pobres, esses cativos, esses oprimidos a quem Jesus se refere, recordando essa passagem de Isaías, na verdade, é uma representação de toda a humanidade. Todos nós somos pobres diante de Deus. Os bens materiais são palha. Hoje você não tem, hoje você tem, amanhã você os perde. É sempre assim. Então, diante de Deus, somos esses pobres, somos esses oprimidos pelo pecado. Claro que uns mais, outros menos. Peçamos, pois, ao Senhor que venha ao nosso encontro para nos dar a boa notícia, para nos trazer a luz, a libertação, que nos liberte por meio da sua palavra. E nós também, guiados pelo mesmo Espírito que guiou Jesus, façamos o mesmo. Levemos o pão material a quem está faminto, mas levemos também o pão espiritual. Levemos também a palavra de Deus. Que Nossa Senhora interceda por nós, o Espírito Santo nos ilumine e que a palavra de Deus seja a lâmpada para os nossos pés. Como o salmista canta, tuas palavras, Senhor, são espírito e vida. Acolhamos a vida que o Senhor nos oferece. Professemos a nossa fé.